Vamos imaginar o seguinte cenário: você é uma criança japonesa e ultimamente suas atitudes têm preocupado seus pais. Você está muito calado, quieto, para baixo e, além do mais, tem se saído muito mal na escola, com professores chamando a atenção da sua família. Mas, por algum motivo, os seus pais reagem a essa situação toda te entregando um jogo educacional? Animado com isso, você coloca o disco no seu computador, mas o que te espera é um pesadelo obscuro e grotesco. Por algum motivo, eu sempre fui muito interessado por histórias de terror e tudo que envolva o sobrenatural, o místico e o oculto. Um interesse pessoal meu, de quando eu era mais novo, por exemplo, era passar muito tempo na internet lendo sobre lendas urbanas, folclore, mitologias e religiões diferentes. Nessas pesquisas, eu ia topar com muitas histórias incríveis e instigantes, mitos das mais variadas culturas mundo afora. No entanto, eu devo confessar para vocês que eu sentia um medo extra do folclore japonês. Olha, é até difícil de explicar, mas as criaturas, as histórias, as lendas e também alguns casos reais que já aconteceram por lá é tudo tão genuinamente desconcertante. Então, imagina só a minha reação ao me deparar com Cosmology of Kyoto, um game grotesco, monstruoso e aparentemente educacional. Eu sei que depois das cenas que vocês viram deve parecer estranho, mas sim, esse jogo era educacional e ele tinha o objetivo de nos ensinar como que funcionavam as coisas no período Heian. Nos educar sobre essa época do Japão que foi muito curiosa e muito peculiar. Era uma época em que as pessoas eram muito supersticiosas, acreditavam em todo tipo de coisa sobrenatural. Então, doenças, problemas no governo, tudo isso era atribuído pelos cidadãos de Kyoto ao mundo espiritual. Eles achavam que se as coisas estavam dando errado, o mundo espiritual estava em desequilíbrio. Não tinha ninguém em Kyoto que não acreditasse em fantasmas, demônios, os famosos yokais. Sério, era uma cidade muito supersticiosa. E esse jogo explica isso pra gente direitinho. A ideia de jogos educacionais faz muito sentido para mim, não sei para vocês. Afinal, é uma maneira muito inteligente de entreter e ainda por cima ensinar. Posso dar como exemplo jogos mais infantis, como Buzz The School's Quiz, onde cabe ao jogador responder diversas perguntas sobre conhecimento geral. E também alguns games ainda mais infantis da Dora Aventureira, que eram obviamente destinados a criancinhas bem menores. Além disso, existe também Sea Monster, um game de PS2 sobre animais marinhos pré-históricos. Legal, todos esses jogos serviam para ensinar, certo? Porém, a diferença desse game aqui é que ele vem do Japão, que é um país que sabe ser bem bizonho caso necessário, e às vezes nem precisa ser necessário. E o conceito de educacional deles é mais ou menos assim. O jogo e a sua proposta. Lançado diretamente para computador no ano de 1993 e desenvolvido pela Soft Edge, Cosmology of Kyoto é um jogo de point and click em que o jogador, em perspectiva de primeira pessoa, explora a antiga cidade de Heian-kyo durante o Japão dos séculos 10 e 11. Essa mesma cidade, atualmente, é conhecida somente como Kyoto. O jogo não possui um objetivo claro. Ele não tem uma história ou um roteiro complexo. Não segue uma linha reta. Ele não é linear. Porque, ao invés disso, ele propõe ser algo bem aleatório, permitindo a exploração livre e dando aos jogadores a liberdade de percorrer a cidade e descobrir diversos caminhos, edifícios, situações, histórias e segredos. Tudo como você bem entender. Iremos aprender muito sobre a sociedade nessa época, encontrando figuras históricas, visitando lugares reais e tomando o nosso próprio caminho, fazendo as nossas próprias escolhas. Só que suas atitudes podem te levar a um destino nada bacana, topando com um demônio bem no meio do caminho e boa sorte com isso, ele vai te matar. Ok, beleza. Então, como que essa bizarrice toda funciona e em que momento chegam as cenas perturbadoras e aterrorizantes desse jogo? Vamos ver isso tudo com mais calma. E caso você seja religioso, eu recomendo que reze,
pegue um crucifixo ou algo do tipo, porque eu não vou mentir, a energia desse game é terrivelmente pesada. Logo no início, o game te apresenta uma tela onde você criará o seu personagem, um conceito bem interessante para os anos 90. Ele pede para que você coloque o seu nome, escolha o gênero e também se é solteiro ou casado, e podendo até mesmo selecionar a sua aparência. Não muito tempo depois, ele vai te contextualizar um pouco sobre o que está acontecendo no Japão dessa época, misturando fatos da vida real com muito misticismo e superstição. O texto que aparece na nossa tela conta sobre como o imperador do Japão daquela época, o imperador Kamo, transferiu a capital do Japão para Heian-kyo, Kyoto, em 794. Mas por que ele fez isso, Zuchi? Você deve estar se perguntando. Isso caso você já não tenha estudado isso em algum momento da sua vida. A razão é muito simples. Acontece que o imperador Kamo estava se tornando muito incomodado com a força crescente e a influência dos templos budistas da cidade de Nara. Isso estava começando a incomodar ele, então ele decidiu mudar a capital para Heian-kyo, a futura Kyoto, para recentralizar o poder do império, afastar o império de toda essa influência religiosa. O jogo adiciona detalhes extras e fictícios a essa história toda, sobre como eventos recentes de grande violência, sangue e morte geraram um grande medo no imperador, pois uma maldição foi jogada contra ele após a morte de um príncipe. A capital, Kyoto, prospera, mas da escuridão além dos limites, demônios e goblins surgem. É um tempo em que a escuridão é verdadeiramente escura, quando a luz que brilha alcança o fundo da alma. O espaço que é Kyoto funciona como um espelho que protege as profundezas da mente humana e está prestes a se tornar o espelho da sua mente. Depois disso, o game se inicia para valer. Seu funcionamento é curioso demais. O que acontece é que Cosmology of Kyoto tem a sua jogabilidade com base em karma e reencarnação. Você tem níveis de karma. Você pode agir como bem entender nesse mundo, mas haverá consequências. E caso você tome as escolhas erradas, pois é. O destino até que pode variar. Você pode ir para o inferno, onde demônios vão te torturar de uma forma grotesca, ou para o inferno, no qual divindades irão te açoitar, e até mesmo, caso seu nível de karma seja bem baixo, renascer de imediato, só que você renasce como um cachorro. Mas apesar das bizarrices, esse game era muito bem feito e historicamente bem preciso. Falamos de uma obra que aborda temas como fatos históricos, horror, religião e lições educacionais. Então, o jogo foi aclamado pela crítica, tanto no seu lançamento como anos e anos depois, com avaliações futuras também elogiando muito ele. No entanto, ele vendeu bem pouco, ele é bem desconhecido, e hoje em dia ele é mais lembrado pelas suas cenas doentias do que pelo seu valor educacional mesmo. O motivo dessa visão mais assustadora se dá pela própria atmosfera do jogo e de cenas medonhas que não poderiam ter um efeito muito diferente desse. É bem bizarro. Ele queria ensinar como era o Japão na época, mas a verdade é que ele acabou chocando muito mais e funcionando bem mais como um jogo de terror do que qualquer outra coisa. Mudando um pouco de assunto, mas não muito, eu aposto que em algum momento da sua vida, seus pais, avós ou alguma figura responsável te viu fazendo algo errado ou simplesmente não agindo de acordo com o que eles queriam e então apontaram o dedo e disseram algo como: se você fizer isso, vai direto para o inferno. É, super educativo, né? Incrível. De qualquer jeito, eu não estou aqui para falar se isso é legal ou não, certo ou errado, mas é um fato que funciona e a criança vai obedecer na hora. Apelar para o medo é uma ferramenta poderosa e crianças podem ter dificuldade de obedecer a algumas figuras adultas, mas uma breve menção ao monstro, fantasma ou demônio é o suficiente para fazê-la mudar de postura no mesmo instante. Esse conceito de inferno sempre me assustou. E esse jogo só fez uma coisa comigo. Vejamos, será que ele me ensinou sobre um período específico do Japão, sua cultura, as diferenças entre as classes sociais e as superstições da época? Não, ele não fez isso comigo. Ele só me ensinou a cagar de medo do inferno Jigoku, segundo o budismo japonês. Um inferno que é simplesmente aterrorizante.
Pecou? O inferno é logo ali. As sequências de inferno em Cosmology of Kyoto são pesadas. Duvida de mim? Bom, aqui temos um demônio arrancando a pele do seu rosto com as próprias mãos, te açoitando com um chicote de fogo, rasgando seu estômago para fazer com que seus órgãos vazem para fora, te serrando ao meio, te esmagando brutalmente junto de outros pecadores em meio a duas rochas gigantes, jogando lava no seu ânus até sair pela boca, abrindo sua boca com ferramentas de um jeito violento e jogando pequenas gotas de lava para te torturar aos poucos, algo que eu nem sei como descrever, brotando de dentro do seu intestino e até mesmo você sendo fatiado como um pedaço de carne em um churrasco. É complicado. A notícia boa é que eventualmente você renasce e depois disso cabe a você tomar cuidado com o seu nível de karma durante o jogo. Nele não existe um game over, suas mortes são mais como transições, o que na verdade não ameniza as coisas. Eu não sei vocês, mas eu não sou fã da ideia de ser torrado vivo, ter meu olho arrancado fora, ou a minha língua, ou um tipo de lança perfurando o meu buraco. Verdade, eu quase esqueci de falar da parte em que um pássaro gigante fica te bicando sem parar. Mas, de novo, isso tudo está em linha com a ideia do jogo de ensinar, pois todas essas cenas de tortura infernais, grotescas, bizarras e aterrorizantes se passam no Jigoku, o inferno do budismo japonês. E ele funciona de um jeito bem diferente do inferno cristão. A ideia central dele não é punição eterna, mas consequência kármica. Seu nome significa literalmente Terra do Sofrimento e é um dos 6 reinos da existência do budismo, para onde vão aqueles que acumularam karma extremamente negativo durante a vida. É importante ressaltar que ninguém fica no Jigoku para sempre. Quando a sua punição ligada ao karma finalmente se esgota, a alma pode renascer em um outro reino. O inferno é organizado de uma forma burocrática e hierárquica, quase como um tribunal cósmico. E essa organização toda é mais ou menos assim. Temos os 8 infernos quentes e os 8 infernos frios. 8 infernos quentes são os mais famosos e são os que aparecem no jogo. Cada um é pior que o anterior. Tokatsu é o sofrimento por ressuscitação constante. Kokujo é o esmagamento. Shugo, esmagamento coletivo. Kyokan, gritos de dor. Daikyokan, gritos extremos. Shonetsu, queima intensa. Daishonetsu, queima absoluta. Yavichi, sofrimento contínuo, sem intervalo. Já os 8 infernos frios são baseados em congelamento, rachaduras do corpo e dor extrema causada pelo frio, mas eles não aparecem no jogo. Se algumas dessas cenas que apareceram como exemplo te incomodaram ou causaram um desconforto, deixa aí nos comentários. Vai ser bem legal de saber. Você está assistindo Zoot. Todos os micros parecem iguais. Parecem. Por isso, na hora de escolher, você tem que ser racional para não fazer um investimento aparentemente econômico. Qualidade não tem preço. Você tem que pensar em eficiência a longo prazo. Comparando, você só tem uma escolha. Microtech. As aparências enganam. Qualidade, não. Há muito tempo atrás, a humanidade escondeu algo. Esse é um segredo poderoso, oculto. Algo capaz de curar os males e trazer a paz ao nosso mundo. Zoot. Cosmology of Kyoto é um jogo que parece existir para te tirar da zona de conforto. Mesmo hoje, dá pra perceber o quanto que ele foi ambicioso e bem realizado para a época, mas o que mais pesa não é nem a técnica, é o clima. Tudo ali é bem opressivo. A cidade, os sons, os encontros, a sensação constante de que algo está errado. A arte também é bem perturbadora. Ele não depende de sustos fáceis. O medo vem da atmosfera, da violência simbólica e da violência bem gráfica. Da culpa e do contato direto com ideias de inferno, punição e sofrimento. É um jogo que incomoda de propósito.
Algumas cenas são genuinamente difíceis de esquecer, são quase traumáticas e deixam aquela sensação ruim que te acompanha, mesmo depois de você desligar ele. No fim, Cosmology of Kyoto não é uma experiência nada divertida, não é mesmo, não é um jogo para se distrair e se aventurar. Mas é uma obra forte, é corajosa e é muito memorável. Daquelas que te atravessam e ficam na cabeça justamente por serem tão desconfortáveis, quase como uma daquelas torturas. Eu sou o Zut e esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê e até a próxima.